Olá, bem-vindos à apresentação da metodologia Gamificação e Taxonomia de Bloom no Big Agro. Eu me chamo Kéturi, sou autora da proposta e conto com a participação dos coautores Micaele Rodrigues, Joaquim Chaber e Luiz Henrique Michelin. Todos nós somos professores do ITEPAC Porto Nacional. E o que é o Big Agro? Bom, todos nós conhecemos aquele famoso reality, né, que se torna a casa mais vigiada do país. E esse reality, ele de fato começa a fazer parte da vida das pessoas que o assistem. E não é diferente com os nossos alunos. Inclusive, eles trazem com frequência, né, e de uma forma natural, assuntos relacionados ao reality para o decorrer ali das aulas. E aí, nada mais estratégico do que a gente aproveitar esse envolvimento e engajamento para aprofundar os conteúdos que estão estudados na sala de aula. E assim surge o Big Agro. Ele é fundamentado na taxonomia de Bloom e faz associação com esse reality. Então, a todo momento que eu for apresentar, vocês vão conseguir perceber a taxonomia sendo aplicada, desde o criar, o avaliar, analisar, aplicar, compreender e o lembrar. Tá? E eu faço o convite para que vocês façam essas associações da metodologia com a taxonomia. Então, a partir de agora, eu vou apresentar o Big Agro, assim como eu apresentei para os alunos, né? O primeiro momento ali que eles tiveram contato com a metodologia. E a ideia aqui é aproveitar aquele imaginário de todo mundo já teve vontade de participar das atividades, dos jogos que tem na casa. E aí, essa vontade pode se materializar através do Big Agro. Então, esse é o seu momento de jogar, né? De materializar através do Big Agro. Quais são as regras que eles recebem? Precisam montar grupos. Nesse caso específico, eram 7 grupos com 8 integrantes. O macete aqui é a gente sempre ter um integrante a mais do que a quantidade de grupos, e lá na frente vocês vão entender o porquê. Aí, a gente precisa, então, ir para a etapa de criação. Então, eles criam, né, lá da metodologia, eles criam um jogo. Para isso, eles precisam lembrar os conteúdos estudados, eles precisam compreender aqueles conteúdos. E aí, a exigência aqui, como a disciplina é voltada para a suinocultura, que eles trabalhem obrigatoriamente as principais raças de suínos que a gente estudou e também tragam aspectos gerais ali da suinocultura nos desafios que os jogos propõem. E aí, aqui é uma evidência, né, em relação aos jogos acontecendo, a primeira, segunda edição, e também a imagens ali do professor Diogo aplicando posteriormente nessa metodologia lá na disciplina dele. Então, já teve adoção por conta de outros professores. Nessa etapa de jogos mesmo, os alunos precisam criar respostas, avaliar o que é solicitado, analisar se a resposta está certa ou não, aplicar o que foi aprendido, né, compreender, lembrar o que foi estudado em sala de aula. Então, a metodologia é aplicada em várias etapas. Depois dos jogos dos alunos, a gente vai para a semifinal. Os 4 melhores partem para essa etapa, né, os com maiores pontuações, e aí a semifinal e a final são jogos elaborados por mim. Eu aproveito ali para poder fazer, então, uma associação dos assuntos que são mais importantes. Eu tenho certeza, então, que eles foram cobrados ali nos jogos. E aí a semifinal é um jogo de associações e a final é um jogo de torta na cara. Aí, o que a gente tem também de regras para eles seguirem? Os jogos precisam durar no máximo 30 minutos, isso é por conta do tempo de aula que nós temos, né? Pode variar em outras realidades. Dentro desses 30 minutos pode começar e terminar várias vezes, e no final eles precisam me entregar de 1 a 7, né? O ranking aí dos colocados. E aí, no dia que eu apresento a proposta, eles precisam formar os grupos, indicar os líderes e tem 10 minutos para começar a planejar os jogos, tendo o meu auxílio. A função do líder é seguir todas as etapas e regras estipuladas, ele precisa entregar manual e gabarito do jogo e distribuir a sua equipe para jogar os jogos das outras equipes. Eles também atribuem nota para os demais colegas, né, até 2 pontos que eles podem atribuir. Aqui é só um exemplo de distribuição dos jogadores, então cada jogador tem um jogo de outra equipe e o líder coordena a ocorrência do seu próprio jogo, ele não joga em outras equipes. Se alguma coisa acontecer que não estava prevista, a gente reúne os líderes para tomar as decisões dos novos rumos. A gente também tem avaliadores de jogos, tá? Eu chamo colegas ali para avaliar a jogabilidade, o envolvimento da equipe, a estética, se cumpriu as regras, e os alunos recebem as datas de entregas, né, o que eles precisam entregar em cada data, e entendem também sobre a pontuação, como que é dividida e qual que é a premiação. Existe também o monstro é a equipe que tem menor pontuação, então geralmente é, por exemplo, na aula seguinte, quem perdeu precisa assistir a aula toda com a máscara de suínos. E aí a gente finaliza apresentando exemplo de jogos. Aqui são feedbacks, né? Eu peguei esse recorte para apresentar para vocês que 50% dos alunos que responderam, eles indicaram que gostaria que essa metodologia fosse reaplicada em outras disciplinas e outros assuntos, e a gente percebe que eles conseguem melhorar o trabalho em equipe, socializar com colegas que eles nem socializavam, melhora o espírito de liderança e a gente consegue reforçar o conteúdo que foi estudado em sala de aula, inclusive revisando para atividades futuras como provas.